mensagens que, se Deus quiser, estaremos completando domingo que vem. Hoje é o segundo domingo, a segunda parte dessa mensagem, intitulada MDA, todo mundo sendo bem discipulado. Agora, a grande comissão, em Mateus 28, versículos 18 a 20, diz na palavra de Deus: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade foi dada no céu e na terra. Versículo 19 do Mateus 28, continuando o texto, ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quero ressaltar mais uma vez que nesse versículo 19, claramente na grande comissão, ele não diz: ide, fazei convertidos, mas ele diz: ide, fazei discípulos. E eis aí, queridos, um grande problema no meio da igreja cristã, no meio da igreja evangélica. Eu falo com muito carinho, como evangélico que eu sou, que nós evangélicos, de uma forma geral, falhamos drasticamente, pois a Bíblia nunca nos mandou ir fazer convertidos, mas sim fazer discípulos. O que é fazer um discípulo? Sim, é ganhá-lo por Jesus, ele converter, mas daí depois não é só ele converter, é cuidar bem dele, mas não é só cuidar bem dele, é fazê-lo um discípulo de Jesus, ao ponto que ele vai estar agora também fazendo outros discípulos, ele vai estar alcançando os sonhos de Deus para a vida dele, ele vai alcançar seu máximo potencial, ele vai realmente seguir Jesus e se tornar igual a Jesus, porque o discípulo se torna igual ao seu mestre. E nós não estamos fazendo discípulos de nós mesmos, mas sim discípulos de Jesus. Então, queridos, isso aí é uma revolução. É uma revolução que Deus está fazendo em todo o mundo, porque Deus está restaurando essa verdade à sua igreja. A sua igreja está resgatando esse valor tão poderoso, tão revolucionário. E sabe, queridos, no passado, algumas igrejas começavam a vislumbrar um pouco disso. Então elas até falavam contra as multidões, contra as massas de pessoas. Elas falavam: com grandes multidões não dá para cuidar bem das pessoas, não dá para discipulá-las, não dá para fazer discípulos de verdade. Vamos enfatizar a qualidade e vamos esquecer da quantidade. Então algumas igrejas, poucas, mas algumas, priorizavam muita qualidade. Mas também, eu falo com muito carinho isso, elas também estavam equivocadas. Por que elas estavam equivocadas? Porque a grande comissão, ele não diz somente ide, fazei discípulos. Olha o que está escrito, ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Então você vê que ele não somente fala de qualidade ao se falar de fazer discípulos, mas ele fala de quantidade quando ele diz que é para fazer discípulos de todas as nações. Deus não quer que façamos discípulos só de alguns gatos pingados. Deus quer alcançar multidões e ao mesmo tempo cuidar bem delas, ao mesmo tempo ajudá-las a alcançar o seu máximo potencial em Deus, alcançar os sonhos de Deus para a vida dela, ao ponto que cada cristão bem discipulado, ele realmente se torna igual a Jesus, ele realmente alcança os planos de Deus e os propósitos de Deus para a sua vida. Ele não somente é um cristão forte, que não desvia, mas ele é um cristão vencedor, que sobrepõe todas as dificuldades e alcança realmente os propósitos de Deus para a vida dele. Então é isso que Deus quer. Agora, nesse tema MDA, todo mundo sendo bem discipulado, que hoje é a segunda parte dessa mensagem, a sigla MDA
Muitos que já fizeram encontro, ou que já fizeram curso de membresia, já começaram a entender um pouco o que é MDA. E se você quiser entender mais profundamente o que é MDA, claro, tem muitos livros, materiais, DVDs, livros, apostilas, que explicam bem profundamente. Mas a visão do MDA, apesar que as raízes dela começaram anos antes, mas a visão do MDA, ela só nasceu dia 29 de maio de 1999. Né? Então faz o quê? Faz o que aí uns 13 anos, menos do que 13 anos. Mas hoje são milhares e milhares de igrejas ao redor do Brasil e do mundo que estão já implantando a visão do MDA e outras milhares que estão em transição para implantar. Foi uma revolução que aconteceu. Deus nos deu essa visão do MDA, dia 29 de maio de 1999, lá em Santarém. Foi um momento assim muito milagroso, momento muito significativo. Eu lembro claramente aquele momento, foi um sábado à noite, os céus se abriram e essa revelação veio com força, com graça. E realmente ela tem impactado não somente todo o Brasil, mas está espalhando pelo mundo, seja na Mongólia, por incrível que pareça, China comunista, Nepal, África, Europa. É impressionante o que Deus está fazendo. Mas o que é a visão do MDA? Eu realmente não vou fazer justiça para esse tema do que o que é a visão do MDA, no sentido profundo da palavra, mas pelo menos uma rápida visão aérea eu vou poder dar para você. Eu quero começar explicando a visão dos corações, é o que nós chamamos a visão dos corações, que na realidade se trata das estruturas espirituais, as estruturas espirituais do reino de Deus. Então, veja bem, aqui nós podemos ver que está escrito reino de Deus. Reino de Deus, essa parte azul clara aqui, representa o reino de Deus. O que eu quero dizer com isso? É o seguinte, o cristão deve ter como seu objetivo final o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é qualquer lugar, ou pessoa, ou vida, que Deus está reinando sobre ela. Quando Deus está plenamente reinando sobre aquela vida, aquela pessoa ou aquele local, o reino de Deus está sendo implantado ali. E é interessante que Jesus disse, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Mas é muito fácil você ver cristãos, às vezes, super descompromissados com a igreja, super flutuantes de um lugar para outro, sem compromisso, sem vínculo algum, e você começa a cobrar daquele cristão, irmão, vamos ter um compromisso com as coisas de Deus. Não, irmão, meu compromisso não é com igreja nenhuma, meu compromisso é com o reino de Deus, com o reino de Deus. Mas aí eu lhe pergunto, qual é o coração do reino de Deus? Quando você começa a entender o que a Bíblia ensina, que o coração do reino de Deus, olha aqui, pode colocar, é a igreja do Senhor Jesus. O coração do reino de Deus é a igreja do Senhor Jesus. Jesus mesmo disse, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em outra ocasião, Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. Em outras palavras, meu projeto é edificar a minha igreja aqui na terra. Se você não estiver comigo, ajuntando na minha igreja, então você está contra mim, você está espalhando. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem comigo não está nesse projeto, nessa direção, está numa canoa furada. Qual é a igreja do Senhor Jesus? A igreja do Senhor Jesus não é uma instituição humana, mas é um corpo vivo de Deus, e ela se compõe de todas as pessoas que verdadeiramente já nasceram de novo. Então, qual deve ser nosso propósito? É ajudar as pessoas a nascerem de novo, ajudar as pessoas a conhecerem o Senhor Jesus.
Todo mundo deve ter isso como seu alvo, como seu coração. Se você está realmente implantando o reino de Deus, você vai querer somar em ganhar vidas para Jesus e ajudar a edificar a igreja do Senhor Jesus. Lembre-se, só participa desse coração vermelho aqui quem já nasceu de novo. Muito bem, mas estruturalmente falando, qual é o coração da igreja do Senhor Jesus? Pode colocar, é a igreja local. Você sabia que essa palavra igreja, no grego, é a palavra eclésia, e ela é usada na Bíblia, no Novo Testamento, muitas vezes mais em relação a esse coração azul aqui, a igreja local, do que a igreja global do Senhor Jesus. Em outras palavras, a igreja local é priorizada na Bíblia. Você pode ver que quando Jesus apareceu para João na ilha de Patmos, em Apocalipse, 1º capítulo, diz a Bíblia que João ouviu uma voz por detrás dele, ele procurou para ver quem era que estava falando. Depois ele descobriu que era Jesus, mas ele procurou para ver quem estava falando com ele. A primeira coisa que a Bíblia diz que ele viu não foi Jesus, mas foi os 7 candeiros de ouro. Cada um daqueles candeiros representa a igreja local. E o número 7 na Bíblia é o número da perfeição, um número completo. Uma semana, ela se completa com 7 dias. Por isso que o número 8 é o número do novo começo, porque é depois do completo, que é o 7. Então você vê que Jesus estava onde? No meio dos 7 candeiros, no meio das 7 igrejas locais. E é interessante que a própria Bíblia fala que cada um daqueles candeiros de ouro representava uma igreja local. E aonde estava Jesus? No meio da igreja local. Como que João viu Jesus? Ele primeiro, pelo que a Bíblia diz, ele viu a igreja, para depois ver Jesus. As pessoas procuram Jesus, mas primeiro vão olhar e ver a igreja. Então, por isso, a centralidade disso aí, queridos, bem aí nessa parte vermelha, seria as organizações que nós chamamos paraclesiásticas. Organizações paraclesiásticas, Jocum, Adonep, e assim por diante, organizações que servem a igreja, Cruzada Estudantil Profissional para Cristo e assim por diante, Gideões. Essas organizações são boas? Elas são boas se elas estiverem ajudando a igreja local a crescer. No momento que elas competirem com a igreja local, começa a sugar energia, recursos e obreiros da igreja local, ela está desfocada, ela está fora da visão, porque a visão é ajudar a igreja local, que é o coração da igreja global do Senhor Jesus. Então, qual é o coração da igreja local? Coração da igreja local, pode colocar, é isso aí, a célula. Na realidade, a Bíblia não chama essa palavra célula, porque a biologia humana não estava desenvolvida ao ponto de descobrir a célula. A Bíblia chama igreja na casa do fulano. Mas um nome que eu não sou contra é célula. Sabe por quê? Porque célula, se você vê na Bíblia, a palavra célula, ela tem tudo a ver com o que a Bíblia fala da igreja no lar. Porque a célula, no corpo humano, por exemplo, ela tem todo o DNA, todo o código genético do corpo inteiro. Então, a igreja no lar não é só um estudo bíblico, não é só um grupo de evangelismo, não é só um grupo para comunhão, não é só trabalho social. Ela inclui tudo isso, mas é muito mais do que isso. Ela é a própria igreja do Senhor na casa. A célula não é um dos ministérios da igreja. A célula é a própria igreja na casa. E essa é a visão de Deus. Por isso que aqui nessa parte azul, está vendo? Esse coração azul, que é a igreja local. Bem aqui nessa parte existem os ministérios da igreja local. Louvor e adoração, viver paz, jovens, adolescentes e assim por diante. Todos esses ministérios poderosos da igreja local. Esses ministérios são bons? São muito bons se eles estiverem ajudando as células crescerem. Se eles estiverem competindo com as células,
ou até distraindo as pessoas de ganhar vidas e cuidar bem delas nas células, então estão desfocados. Para eles estarem harmoniosamente dentro da mais perfeita vontade de Deus, eles têm que estar ajudando as células crescerem, eles têm que estar somando com o coração, não pode ficar fora do foco. Por isso eu acho tão bonito que todos os nossos ministérios, todos os líderes dos ministérios, eles não somente acreditam na visão de células, eles estão liderando células. Todos os líderes principais estão liderando muitas células, são exemplos nesta área, porque a célula é a igreja no lar, a igreja no lar. Muito bem, mas qual é o coração da célula? O coração da célula nós chamamos MDA, ou pode ser o que a Bíblia chama do discipulado. É realmente não só ganhar vidas, mas cuidar bem delas. Discipulado, o discipulado um a um. Então, está vendo onde está aquele homenzinho aí? Eu comecei anos atrás, irmãos, quando Deus me mostrou essa visão, eu comecei a sonhar. Lá em Santarém, onde eu pastoreava, eu ainda tenho o privilégio de supervisionar a igreja lá, eu comecei a sonhar que todo mundo, desde o mais novinho convertido, que converteu ontem, até o pastor titular, todos estariam bem onde está aquele homem, todos sendo cuidados um a um, discipulados um a um, todos envolvidos numa célula, todos dentro da igreja local. Então, o que isso fala? De culto, celebração, célula e o discipulado um a um acontecendo toda semana com todo cristão. Você pode notar que a Bíblia fala muito sobre discipulado, muito sobre a igreja nas casas e os cultos. A Bíblia não fala de tantas outras coisas além disso, em termos de estruturas das igrejas primitivas, da igreja primitiva. Então, essas são as coisas principais. Em outras palavras, as outras coisas são eletivas, opcionais, outros ministérios, reuniões, mas essas são as inegociáveis. Então, esses dois aqui chamam-se a microcélula. A microcélula é o discipulador cuidando do discípulo, né? Então é uma coisa muito linda isso, muito maravilhosa. E mais uma vez, bem aqui nesse espaço verde, é muito fácil na célula ter muita comunhão, só ficar comendo e falando de futebol, de política e tudo, mas isso aí não é comunhão bíblica. Comunhão bíblica fala talvez de política, futebol, brinca, conversa, tem comunhão, piadas evangélicas, mas comunhão bíblica inclui muito mais do que isso. A Bíblia fala incentivando, motivando uns aos outros ao amor e às boas obras, discipulando. Então, todas essas comunhões que a célula tem, deve, além das conversas normais, deve também naquela comunhão deliciosa, estar estimulando uns aos outros ao amor e às boas obras. Como está seu tempo sozinho com Deus, irmão? Enquanto você está comendo churrasco lá, como está seu tempo sozinho com Deus? Como está aquelas pessoas que você está ganhando para Jesus? Como está seu discípulo? Então, todas essas atividades da célula aqui na parte verde devem de alguma forma somar para cuidar bem das pessoas, para discipular. Não é só aquela conversa sem propósito, é uma conversa com propósito, é uma comunhão com propósito, tudo somando para o discipulado, para o discipulado. Hoje a Igreja da Paz de Santarém, onde eu pastoreei por mais do que 24 anos, ela tem mais do que 61 mil pessoas nas células. Ela tem mais do que 30 mil microcélulas formadas de duas pessoas, o discipulador com o discípulo. Que coisa fantástica, que coisa linda. É uma revolução, que eu saiba, nunca na história do mundo isso aconteceu, em igreja nenhuma, né? Onde numa só igreja local, 30 mil microcélulas, uma pessoa cuidando da outra, com amor, com carinho, né? E é muito fantástico isso está acontecendo. Meu alvo em Santarém, né, com alguns anos de do pastoreio, a igreja lá já era a maior igreja local. Mas meu sonho
lá em Santarém e aqui em Fortaleza também, não é se tornar a maior igreja da cidade, apesar que isso é um resultado natural, porque a qualidade gera quantidade. Ovelha sadia sempre dá muita cria. Mas o meu sonho é se tornar a menor igreja da cidade. A menor igreja no sentido que cada um é cuidado um por um a um. A menor igreja. Todo mundo nessa igreja de 2 pessoas. Aleluia. Que coisa fenomenal. Por isso que Jesus disse: onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá estou no meio deles. Agora, deixa eu falar uma coisa. Quando fala-se daquele coração verde, a célula, vamos só pensar um pouco. Você sabia que esse é o segredo da igreja primitiva? Esse é um dos grandes segredos estruturais da igreja primitiva, porque era organizada nas casas. E toda vez que a igreja se foca nas casas, ela cresce em qualidade e quantidade. É uma coisa impressionante. Lá em Cuba, foi impressionante como Deus usou o Fidel Castro. Hoje o Fidel Castro não é o líder principal mais de Cuba, no certo sentido, é o irmão dele, né? Mas anos atrás, o Fidel Castro, quando ele tomou conta com o comunismo, ele começou através do comunismo, oprimir os evangélicos. E uma das opressões que eles fizeram contra os evangélicos lá, foi o seguinte: proibir os evangélicos, porque eles viram que os evangélicos estavam crescendo muito, então eles proibiram eles de construir novos templos. Mas eles ficavam crescendo tanto, que o que eles fizeram então? Eles começaram a aumentar os templos já existentes. Eles aumentavam, ampliavam os templos. Aí o comunismo, Fidel Castro, ele colocou outra lei. A próxima lei foi o seguinte: não pode mais fazer reforma nos templos evangélicos. Por quê? Porque essa reforma ficava ampliando os templos. Mas a lei foi tão severa que nem podia fazer reforma, que quando o telhado ficava velho, não podia nem reformar o telhado. Então, para não cair em cima do povo, tinha que tirar o telhado. Eu não sei como está agora, mas anos atrás, tinha muitas igrejas evangélicas lá sem telhado. Todas velhas, porque o comunismo proibiu, não pode reformar o templo. Por quê? Porque não queria que reformasse o templo para não ampliar o templo. Muito bem. Aí, o povo já não cabia nos templos. O que eles iam fazer? Eles foram, no bom sentido da palavra, forçados pelo comunismo, para começar a reunir nas casas, porque não cabiam mais nos templos. Então eles começaram a reunir nas casas. Só que as reuniões nas casas eram muito grandes. Então, o que o Fidel Castro falou? Ele falou assim: olha, vocês podem reunir nas casas, mas não pode ser mais do que 30 pessoas em cada casa. Então, aquilo multiplicou muito, teve que reunir em muitas casas. Deus usou o Fidel Castro para multiplicar muitas células na Cuba. E foi um crescimento fenomenal que aconteceu. Interessante. E quanto mais aquelas células multiplicavam, mais sadia a igreja evangélica da Cuba se tornava. Eu encontrei com um pastor de Cuba, ele até me convidou lá. A coisa fenomenal que tem acontecido nas células das casas. E Deus usou o Fidel Castro. Agora, mais recentemente, em todas essas revoluções que está tendo nos países árabes, né? Todas essas revoluções que está tendo nos países árabes, aconteceu algo interessante, porque nessa revolução acontecendo nos países árabes, colocou um certo medo no governo da China. E o governo da China então começou a policiar mais de perto qualquer ajuntamento de gente. E se eu não me engano, proibiu qualquer ajuntamento maior do que 15 pessoas, se eu não me engano, nas casas. Então o que aconteceu? Lá, eu já fui na China comunista,
eu já participei de uma igreja nas casas lá, essas igrejas dos lares, igrejas subterrâneas, escondidas dos comunistas, e elas são muito grandes, realmente, eram muito grandes, mas quando o governo então proibiu esses ajuntamentos maiores, o que o governo fez lá? Forçou essas igrejas das casas para multiplicarem. E mais uma vez, agora, isso foi ano passado, Deus usou o governo comunista chinês para multiplicar milhares e milhares de células na China, para a glória de Jesus. Então vai crescendo, vai espalhando, não tem jeito de parar o evangelho do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém? Olha para o seu vizinho e fala: você faz parte dessa revolução. Sabe, queridos, eu lembro lá em Santarém, o doutor Russell Shedd, aquele que escreveu, ele foi o editor daquela Bíblia Vida Nova, da Bíblia Shedd também. Ele é conhecido como o maior teólogo do Brasil, e ele, inclusive, eu estava falando com ele agora, algumas semanas atrás, e ele disse o seguinte, que eu falei para ele que o nosso desejo de trazê-lo para o final desse ano, 2012, onde ele vai ser, se Deus quiser, preletor na formatura do nosso Instituto Bíblico, da Escola Ministerial Paz, aqui na Igreja da Paz de Fortaleza. Ele é um profundo homem de Deus, muito precioso, já está com uma certa idade, né, irmão Aderaldo? Ele deve estar com uns 80 e tantos anos de idade já, mas é o teólogo teólogo evangélico mais respeitado no Brasil, e não sei quantos PhDs, mas ele é um homem profundamente espiritual. E quando ele visitou Santarém, né, porque ele quis ir para Santarém, porque ele ouviu falar do mover de Deus que estava acontecendo lá, ele saiu de lá tão impressionado, tão impactado. Ele visitou as células, tanto dos universitários, dos empresários, como do povo bem simples, dos bairros populares, e ele falou: todos têm o mesmo coração, o mesmo espírito, o mesmo amor. Ele falou, parecia que era a mesma coisa, todas as células. E ele falou, é o mesmo coração. Ele saiu de lá tão impactado, de Santarém. Ele falou, e os pastores ao redor do Brasil me falavam: olha, o Dr. Shedd passou por aqui e falou, se tem algum avivamento acontecendo, é em Santarém, né? Ele ficou muito impactado, para a glória de Jesus. Algum tempo atrás, aqui em Fortaleza, esteve o Dr. David Cornfield, que é muito amigo, também é um precioso homem de Deus, liderando a sessão da MAP, né, na CEPAL, de todo o pastoreamento de pastores. Ele disse, olha, é uma coisa totalmente inédita o que está acontecendo em Fortaleza. Ele falou, esse crescimento com qualidade tão grande em tão pouco tempo, é uma coisa que realmente é impressionante, para a glória do Senhor Jesus. Mas por que, irmãos? Toda glória e toda honra seja dada ao Senhor Jesus. É por causa da qualidade que gera a quantidade. Agora eu quero que você veja também essas estatísticas aqui, interessantes, tá? Deixa bem aí, por favor, tá? Veja bem, queridos, uma coisa muito linda aqui. Esse homem chama-se Dr. Carl Horton, ele que nos providenciou com essas estatísticas. Ele já está na glória, mas ele ia para Santarém por conta própria, ele mesmo pagando as passagens para nos assessorar. E ele era um homem, já está no céu, ainda vive lá no céu, claro, mas ele é um homem muito precioso, muito espiritual. Ele tinha o seu doutorado, seu PhD em crescimento de igreja, do maior seminário evangélico do mundo, né? Seminário Fuller, na Califórnia. Mas ele era muito humilde, quebrantado, nos ajudava muito lá em Santarém. E ele nos providenciou com essa estatística. Ele falou que foi feita uma pesquisa de como os líderes de qualidade, líderes de sucesso, como eles vieram a realmente serem formados, líderes de sucesso. E a estatística diz que 0%, não sei se dá para você ler daí, 0% dos líderes foram formados
pelo púlpito em reuniões públicas de ensino ou pregação. Em outras palavras, culto de celebração, grandes conferências, reuniões, são maravilhosas para enriquecer o processo. Mas só por assistir a essas grandes reuniões, nenhum líder de sucesso foi gerado. Ela enriquece o processo, mas não gera líderes de sucesso. Muito bem, a próxima, isso aí, olha, 0% dos líderes foram produzidos em classes estruturadas, tipo escola dominical, escola ministerial paz, escola de líderes, curso de treinamento de líderes, cursos de seminários, faculdade teológica. Essas coisas que eu mencionei são muito boas para enriquecer o processo. Enriquecem muito o processo na preparação de líderes. Nós temos escola aqui Ministerial Paz, nós acreditamos muito nos nossos cursos de treinamento, mas nós não nos auto-enganamos. Nós sabemos muito bem que o curso em si não vai gerar um líder de sucesso, ele enriquece o processo. A estatística é bem clara, 0% dos líderes foram produzidos nessas classes. Olha só. Mas a estatística mostra também que 10% dos líderes foram gerados no discipulado em grupos pequenos. Aí agora a pessoa não está numa sala de aula vendo a nuca dos outros alunos que estão na frente dele. Ele está sentado numa roda, onde o discipulador está investindo na vida dele. Nós encorajamos muito isso, pelo menos para quem não é tempo integral, pelo menos uma vez por mês, o discipulador reúne todos os seus MDA juntos, faz uma comunhão, senta numa roda, discipula em grupo também. É muito bom, tá? 10% dos líderes de sucesso foram gerados no discipulado em grupos pequenos. Mas olha o que a estatística mostra. 90% dos líderes foram gerados no discipulado pessoal, 1 a 1. 90%. Foi porque alguém, um outro líder de sucesso, ficou ao lado dele e falou assim: eu vou investir na sua vida, eu vou realmente te mentorear, te discipular, eu vou investir na sua vida. Então, isso é muito, muito precioso. Agora, vamos voltar para os corações, por favor. Deixa eu só te mostrar uma coisa. Essa visão dos corações, todas aqui, isso que nós chamamos, olha, modelo de discipulado apostólico, MDA, que significa a forma como Jesus e os apóstolos, o modelo que eles deixaram para nós cuidar das pessoas. Escuta bem o que eu vou dizer. Jesus foi o primeiro apóstolo. A Bíblia chama Jesus do apóstolo e sumo sacerdote da nossa fé. Como que ele fazia? Olha só, ele trabalhava com as grandes multidões, ele trabalhava com seus 70, que seria o coração azul, ele trabalhava com seus 12, que seria o coração verde, mas ele também investia muito 1 a 1, muito 1 a 1. Quando que Jesus discipulava mais profundamente? Quando era, irmãos? Porque às vezes até lá no deserto ele levava os seus discípulos para poder ter um tempo a sós com eles. Chegava no deserto, a multidão já estava esperando ele, ou ia atrás. Então quando que Jesus se livrava das multidões para poder investir mais nos discípulos dele? Tudo indica que era nos momentos de viagem. Porque uma multidão pode te acompanhar para fora da cidade por 1 quilômetro, mas depois ela cansa e volta. E Jesus andava 30 quilômetros para a cidade fulana de tal, depois 60 quilômetros para outra cidade. Jesus caminhava muito com seus discípulos. E nessas caminhadas, depois que as multidões ficavam para trás, e eles em ritmo de viagem, você acha que dá para falar com 12 pessoas ao mesmo tempo quando você está andando? É claro que não. E era dias e dias viajando. Então era nesses momentos que ele investia primeiro em Pedro, por horas e horas e horas, conversando aqui, discipulando Pedro. Depois era a vez do João, discipulando o João profundamente, por horas e horas e horas. Depois o Tiago. E você vê que quando Jesus subiu para o céu, ele não disse, olha para os seus discípulos, ide fazei 12 discípulos. Não, ele só disse, ide fazei discípulos. E você vê eles fazendo isso.
Você vê o Barnabé pega o Saulo e investe em Saulo 1 a 1, e o Saulo se torna o grande apóstolo Paulo. Depois o apóstolo Paulo pega o Silas, investe no Silas. Pega o Timóteo 1 a 1, chama Timóteo, você é meu filho espiritual. Depois o apóstolo Paulo pega o Tito e discipula o Tito. Dizem que o João Marcos, eventualmente, além de ser, inicialmente foi o Barnabé que investiu muito nele, mas depois foi o Pedro. Dizem que o apóstolo Pedro, a história da igreja, os livros históricos falam que o apóstolo Pedro discipulou profundamente João Marcos. João Marcos não era nenhum dos 12 apóstolos originais, mas ele que escreveu o Evangelho segundo São Marcos. Dizem que é o relato do apóstolo Pedro, porque o Marcos andou tão pertinho de Pedro e se tornou um grande homem de Deus, inicialmente rejeitado pelo apóstolo Paulo, mas depois o apóstolo Paulo, no final da sua vida, fala: manda o Marcos, por favor, para mim, porque ele é muito útil, eu quero muito ele aqui. Então você vê que o apóstolo Pedro soube discipular muito bem, né? Tanto Barnabé como o apóstolo Pedro souberam discipular muito bem o João Marcos. E assim que caminhava, pode estudar a história da igreja primitiva, pode estudar a história dos pais da igreja, que tem muitos livros sobre isso. Eles discipulavam 1 a 1, profundamente. Mas depois dos primeiros séculos, a igreja foi aguando esse processo. Em vez de fazer discípulos, começou a fazer convertidos somente. E aí perdemos esses valores. E agora o Espírito Santo está realmente resgatando esses valores. Então, esse modelo todo aí, de trabalhar tanto nas multidões como grupo pequeno, como também 1 a 1, esse modelo todo chamamos modelo discipulado apostólico. Mas esse coração amarelo também é chamado de MDA, porque esse todo aqui é MDA, modelo discipulado apostólico. Mas esse coração amarelo também é MDA, quer dizer microcélula do discipulado apostólico, esse coração amarelo, tá certo? A microcélula formada de 2 pessoas, tá bem? Então MDA significa o modelo todo, mas também a microcélula. Mas eu gosto de um significado ainda melhor do MDA. O irmão Inácio, lá em Santarém, uma vez ele me viu ministrando sobre isso, ele chegou para mim e falou: sabe o que MDA significa? Além dessas definições muito boas que o pastor falou, mas um nome menos técnico. Eu falei: o quê? Ele falou: meu discípulo amado. Eu falei: parabéns. E eu nunca mais esqueci. MDA, um nome menos técnico, é o nome que eu mais gosto para significar essa sigla MDA. É meu discípulo amado. Meu discípulo amado. Meu discípulo amado. Ou se é o discipulador, o discípulo falando com o discipulador, seria meu discipulador amado, né? Então, MDA, que coisa maravilhosa, que coisa linda. E uma vez eu estava explicando sobre isso para um grupo de pastores, um grupo bem grande de pastores lá em São Paulo, em Osasco. E um dos pastores lá, bem, antes de eu falar isso, deixa eu falar um pastor que uma vez estava lá em Santarém, depois que ele viu essa explicação, ele falou: agora, pela primeira vez eu estou entendendo, como podemos ganhar multidões e cuidar bem delas. Ele falou: MDA para mim significa minhas dúvidas acabaram. Aí, eu estava lá em Osasco com um grupo grande de pastores, ministrando sobre isso, e um pastor começou a ver. Hoje a igreja dele está na visão do MDA, é um pastor muito abençoado, mas na época ele estava lá sentando, vendo, que coisa fenomenal. Mas ele começou a pensar: vai me dar um trabalhão para transicionar a igreja todinha para esses corações. Ele falou, ele ficou apaixonado pela visão, né? Hoje a igreja dele está na visão, mas ele viu o tanto que ele estava longe, que a igreja dele não estava, né, nisso. Então ele disse: não, MDA para mim significa meu desespero aumentou. Mas seja qual for a coisa que você coloca na sigla, o mais importante mesmo é meu discípulo amado, o meu discipulador amado, né? Para a glória do Senhor Jesus. Queridos,
Deixa eu contar um pouco meu testemunho. Daqui um pouco eu vou pedir vocês para ver um texto muito profundo, muito forte na Bíblia. Mas antes, deixa eu contar aqui um testemunho muito importante, assim, até porque você muitas vezes olha para os pastores e pensa assim: esses homens nunca falharam na vida, nunca pisaram na bola. Deixa eu falar uma coisa: se Deus tem feito qualquer coisa através da minha vida, e Ele tem, pela graça dEle, mas é só pela graça, é só pela misericórdia, você pode ter certeza disso. Não é por causa de mim, é apesar de mim. Se você soubesse, eu nunca posso esquecer, a Bíblia fala que nós nunca devemos esquecer a purificação dos nossos pecados. Se você soubesse como eu era um cristão, já era um líder, apesar de ser solteiro ainda, mas já era um líder cristão, mas eu estava derrotado, eu chorava, querendo tanto vencer o pecado, eu chorava diante de Deus, eu gritava, porque eu mesmo já sendo um cristão, um líder, eu não estava conseguindo vencer certos pecados da carne, impurezas, com meus olhos, com minhas ações, namoros imorais, masturbação, pornografia. Foi horrível, só Deus que sabe o tanto que eu sofri, irmãos. E eu sofria calado porque eu tinha sido ensinado o seguinte: você confessa seu pecado para Deus, para receber perdão, está certo, a Bíblia ensina isso. E a não ser que seja um pecado assim, daqueles oficiais para causar disciplina, você não tem que falar para ninguém, você luta sozinho com aquele pecado. Assim que eu pensava. Irmãos, só Deus que sabe que o tanto que eu sofri. E um dia foi mais ou menos por acidente. Um acidente porque não foi uma coisa que eu estava planejando. Mas um dia o meu líder, que na época era o pastor Lucas, que hoje está na glória, ele conversando comigo, e eu acabei falando assim: olha, as coisas poderiam estar bem melhor, porque ele estava elogiando como a obra estava indo bem, né? Não estava tão grande, estava pequena, mas para nós naquela época estava muito bem. Ele elogiando, e eu falei: é uma bênção, mas podia estar bem melhor, se a minha vida, né, tivesse melhor, né? E ele falou: mas como assim, se a sua vida tivesse melhor? Eu falei: não, só umas coisas aí, mas tá, né? Tá tudo bem. Ele falou: não, como? Graças a Deus que ele foi um bom líder. Nós não tínhamos a visão discipulado, nem ele, nem eu. Não tínhamos essa visão que hoje em dia nós temos cristalinamente. Mas eu costumo dizer que eu fui cobaia da visão. Eu fui cobaia, porque aí ele falou assim: como assim? Olha que bom líder que ele foi. Quando eu falei: não, está tudo bem, deixa para lá. Ele falou: não, que tipo de problema você está tendo? Aí eu começava a falar só por alto, né? Falava da corda sem falar da vaca, né? Aí ele falava: não, que mais que tem aí? E ele fez perguntas bem específicas. E eu, desde pequeno, fui ensinado que nunca podia mentir. Isso, você sabe que, no certo sentido, a mentira é o pior pecado de todos. Que quando a pessoa mente, ela pode encobrir qualquer pecado. Ela pode encobrir até o assassinato, não é mesmo? Então, no certo sentido, a mentira é o pior pecado de todos. Então, graças a Deus que eu não menti. Quando ele foi fazendo pergunta específica, eu não queria falar para ele, mas eu não podia mentir. E ele estava lá, esperando minha resposta. Aí eu comecei a vomitar e falar para ele dos meus pecados. Graças a Deus que ele não me condenou, não me tratou horrivelmente, mas graças a Deus que também não passou a mão por cima. E aí, meus irmãos, quando eu falei para ele, e ele orou por mim, comecei a andar em vitória. Mas aí, depois de andar em vitória há muito tempo, aos poucos os pecados voltavam na minha vida. Aí eu ficava com vergonha, falava: não, eu não tinha prometido para ele que eu ia falar para ele se voltasse o pecado. Então, eu pedia perdão a Deus e prometia que não ia fazer mais aquelas coisas.
Aí eu pensava comigo mesmo, depois de eu estar andando em Vitória mais ou menos 1 ano, eu falo para ele que eu caí de novo. Mas quando? Não dava conta de andar em Vitória 1 ano. Ficava alguns meses e tropeçava de novo, pedia perdão a Deus. Aí toda a doença voltou, Por isso que eu sei, querido, escuta bem o que eu vou dizer. Eu sei o dilema que muitas pessoas têm quando vão para o encontro e voltam e não são acompanhados corretamente por um discipulado. Porque lá no encontro ela vomita tudo, ela se sente tão livre, ela volta flutuando, emocionada, empolgada. Mas se ela não continuar prestando conta da vida dela para um discipulador, se ela não continuar tendo o compromisso de transparência com o discipulador para receber oração e ser curada, aqueles pecados todos voltam sorrateiramente. Quase sempre. É muito triste. Por isso que muitas igrejas que começaram a fazer o encontro, às vezes até cresciam muito, mas depois implodiam. Ficavam pior do que antes. Sabe por quê? Porque não eram acompanhadas as pessoas com discipulado. Isso é um grande princípio. Então, um belo dia ele me perguntava: e aí, Eibe, como você está? Aí eu pensava: bem, agora nesse momento eu estou bem, porque pela fé estou bem, já pedi perdão a Deus, qualquer pecado. Eu falava: estou bem. Pela fé, estou bem, né? Aí ele falava assim: e desde aquela última conversa nossa, em qualquer uma daquelas áreas, você teve qualquer problema? Aí eu não podia mentir. Aí eu vomitava e falava tudo de novo. E ele não me condenava e orava comigo. Olha o que aconteceu, irmãos. Eu via que toda vez que eu me abria com ele, ele orava comigo, começava a andar em vitória. Aí eu lembro que eu prometi para ele. Falei: olha, pastor Lucas, pode ter certeza o seguinte, que se eu tiver qualquer problema, de novo, em qualquer uma dessas áreas, você não tem que nem me perguntar. Eu estou lhe dando minha palavra que em 24 horas ou menos, eu vou falar com você. Eu vou falar com você. Meu irmão, foi o começo de um processo de discipulado para me trazer a vitória. Foi um processo comprido, doloroso. Eu tive que sair do ministério, foi coisa melhor para a minha vida. Fiquei a sós com Deus muitas semanas. Só eu e Deus no meio do mato, buscando a Deus, a intimidade com Deus. Eu fiz uma lista muito comprida de tudo que eu podia lembrar. Eu procurei confessar todos os mínimos detalhes para o pastor Lucas. E eu vou te falar, ainda como solteiro, para a glória de Jesus, eu fui restaurado ao ministério, continuei andando em vitória completa, ainda como solteiro, por muito tempo. Foi uma grande vitória. Aí Deus, eu já era pastor solteiro, andando em pureza e santidade, e Deus me mostrou que a Andréia era para ser a minha esposa. A Andréia era uma jovem da igreja. Então nós começamos Romance Real. Como eu já disse, irmãos, antes eu fazia muita coisa errada, mas depois de Deus ter me dado essa vitória, através da intimidade com Deus e do discipulado, minha vida mudou. Mudou por completo, irmãos. E ao ponto que, antes de começar o Romance Real, eu já sabia das convicções da Andréia e eu também, que nós tínhamos feito até uma decisão meio radical. Não estou dizendo que todo mundo tem que fazer exatamente como nós fizemos, mas nós fizemos. Nós falamos: olha, beijo profundo é só depois do casamento. Concorda? Concorda. E pegar na mão romanticamente ou abraçar, mesmo de lado, só depois do noivado. Amém? Amém. Então, durante o Romance Real, lá na casa dela, sentado no sofá, ficava ao lado dela: oh Jesus, me dê graça. Aí eu lembro quando meu irmão, pastor Lucas, meu líder, meu discipulador, ele fez o nosso noivado. E eu peguei um buquê de flores de surpresa
dei para ela na frente da igreja e dei um beijinho aqui na bochecha dela. Antes daquilo, nem pegar na mão romanticamente eu não tinha pego, né? Às vezes, quando a gente estava no culto e a pessoa que estava lá na frente falava, pega na mão do seu vizinho, eu pegava na mão, mas aplicava fé para não sentir a eletricidade. Aí o que acontece? Foi passando aquele tempo de noivado, né? Onde no noivado, sim, agora podia abraçar, pegar na mão, abraçar de lado, dar beijinho, só beijinho. Aí chegou o dia do casamento. Nós casamos no civil na sexta-feira, ainda mesmo assim só continuou como se fosse noivado. Aí veio o casamento diante de Deus. Meu pai fez o nosso casamento, meu pai que nunca deixou de ser também meu discipulador, no verdadeiro sentido. Ele fez o nosso casamento e quando ele nos declarou marido e mulher, aí foi a primeira vez na minha vida que eu dei um beijo profundo na Andréia. Oh, aleluia! E vai fazer 21 anos agora de casado, dia 11 de maio. Mas eu vejo assim como se eu e Andréia, para a glória de Jesus, você sabe como formiga gosta muito de açúcar, né? É como se eu e Andréia fôssemos duas formiguinhas em cima do monte de açúcar, aleluia. Então, é isso que Deus quer, irmãos. Isso que Deus quer para o casal, delícias perpetuamente, em Cristo Jesus, em todas as áreas. Mas sabe, vale a pena pagar o preço. Eu lembro ainda como solteiro falando assim, eu não vou casar, por isso que eu só casei com 31 anos de idade. Eu falei, não vou casar enquanto eu não estiver andando em vitória absoluta. Porque eu sabia muito bem que se eu não vencesse o pecado antes do casamento, eu ia levar o pecado para dentro do casamento. Eu falei, não vou casar sem eu estar andando muito tempo em santidade absoluta, até contra a masturbação, contra tudo, andando em vitória completa. Então, queridos, mas mesmo que você casou do jeito errado e tudo, tem cura. E a cura é como? Intimidade com Deus e o discipulado profundo. Porque lembra que para ser perdoado, eu confesso meus pecados para Deus. Mas para ser curado, o que a Bíblia diz? Confessamos nossos pecados uns aos outros, por nosso discipulador. E ele ora por mim e eu vou ser curado. Não é mesmo? Agora, abra sua Bíblia para 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15. Antes do casamento, ainda como solteiro, como eu disse, eu já venci os pecados, continuei andando em santidade, casei e até hoje estou andando em santidade, mas eu ainda não tive revelação total da importância de transparência completa até sobre tentações. Eu não sabia que era para confessar as tentações também, eu não sabia que era para confessar até as coisas aparentemente pequenas, mas veja bem, nós casamos em 1991, aí em 1994, agosto de 94, o meu irmão Lucas, que era o meu discipulador, meu pastor, ele foi levado para os céus, e eu então fui providenciado um novo discipulador, que até hoje me discipula, que é o pastor Paulo Jeff, que é um grande homem de Deus também. E só que entre agosto, quando o pastor Lucas foi para o céu, e dezembro daquele mesmo ano, naqueles poucos meses, eu comecei a ser assaltado por tentações horríveis nos meus olhos, nos meus pensamentos. Deus me protegeu para não cair em nenhum pecado super grosseiro, nada disso. Mas naqueles poucos meses eu comecei a ser muito e horrivelmente tentado, de uma forma exagerada parecia, e eu falei, Deus, o que está acontecendo comigo? E eu lembro que eu fiquei com santo temor de Deus, de cair em algum pecado sério, então eu chorei, eu gritei na presença de Deus, e Deus me deu uma visão, e com essa visão,
isso foi em 94, final de 94, eu fui aprender melhor. Aí Deus estava formando a base para toda a visão do MDA. Nessa visão, eu vi um guarda-chuva. E eu estava debaixo do guarda-chuva. E Deus disse: isso era você, sendo discipulado pelo pastor Lucas. Você estava protegido dos ataques do mal. Como assim ataques do mal, pastor Eibe? Porque a Bíblia mostra, irmãos, que existem 3 céus. O primeiro céu é a atmosfera que você vê, onde estão as nuvens, mas esse primeiro céu também inclui o espaço sideral, onde estão as estrelas, a lua, o sol. Esse é o primeiro céu. Segundo céu é a dimensão espiritual, onde atuam os anjos para o bem e os demônios para o mal. E eles travam batalha entre si. Esse é o segundo céu, mundo espiritual. E o terceiro céu é onde Deus habita. Bem, nesse segundo céu, a Bíblia fala que existem demônios, principados e potestades que estão procurando alguém para devorar, estão olhando aqui para a terra procurando alguém para devorar. E eles estão jogando, diz a Bíblia, setas inflamadas do inimigo. É como setas caindo como chuva. Se você estiver debaixo de um guarda-chuva, um discipulador, um líder, você está protegido daquelas setas inflamadas do inimigo. Você está protegido. Muito bem. Nessa visão, Deus me mostrou, Ele falou assim: meu filho, porque eu gritei, lembra que eu tinha gritado, chorado, Deus, o que está acontecendo na minha vida, que parece que eu não estou conseguindo controlar as tentações, meus olhos, meus pensamentos. Aí Deus me deu uma visão. Nessa visão eu estava feliz da vida debaixo do guarda-chuva. Ele falou: ali você estava sendo discipulado pelo pastor Lucas. Eu falei: é verdade. E ele me mostrou outro quadro. Nesse outro quadro, aquele guarda-chuva estava subindo para o céu. Ele falou: mas eu levei o meu servo para mim, está aqui no céu comigo. Eu falei: é verdade. Ele falou: esse é o seu problema, você tem que ter guarda-chuva. Eu falei: não, Senhor. Eu tive a audácia de discutir com Deus. Não, Senhor, mas eu tenho um novo guarda-chuva, que é o meu discipulador, pastor Paulo Jeff. Ele falou: você tem um novo guarda-chuva, sim, só que você não está debaixo dele. Aí ele me mostrou um outro quadro. Nesse outro quadro tinha mais uma vez uma maravilhosa guarda-chuva aqui, mas eu não estava debaixo. No quadro eu estava aqui e o guarda-chuva estava ali. E eu tive a audácia de mais uma vez discutir com Deus. Falei: não, Senhor, eu estou debaixo do guarda-chuva sim, porque eu sou submisso, eu obedeço tudo que o pastor Paulo Jeff diz, eu tenho boa atitude, eu estou feliz que ele é o meu líder, tudo que ele fala, eu obedeço 100%. Ele falou: não, mas você não está debaixo dele, porque você não é 100% transparente com ele. Você tem que se abrir a sua vida. Eu falei: o quê? Eu não tinha essa revelação. Hoje em dia, para nós que estamos na Igreja da Paz, que já conhecemos a visão do MDA, parece uma coisa tão óbvia. Mas para mim foi uma revelação, irmãos. Eu falei: o quê, Deus? Para mim estar protegido, eu tenho que ser 100% transparente? Sim. E mais tarde Deus me revelou algo muito forte, irmãos, aqui. Em 1 Samuel, já acharam? 1 Samuel capítulo 15, primeiro livro do Samuel capítulo 15, versículo 23, onde ele diz o seguinte: a rebelião, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Veja bem, queridos, se você leu esse contexto, você vai ver que o Saul não estava sendo rebelde da forma que a gente pensa que é uma rebelião. Quando você ouve falar rebelião, a gente pensa de alguém que faz o motim para derrubar o líder, para ficar no lugar do líder. Saul não estava fazendo isso nem um pouco. Ele não estava querendo derrubar Samuel como líder dele, nem um pouco. E se você ler o contexto todo, você vai ver que ele obedecia tudo que o líder dele falava, Samuel, ou quase tudo. Eram poucos detalhes que ele desobedeceu, mas em geral ele estava obedecendo. Por que a Bíblia chama ele de rebelde?
Porque ele não estava, se você ler o contexto, você vê, ele não estava realmente se colocando debaixo da cobertura, sendo 100% transparente. Se você ler o contexto, é impressionante isso. Ele não estava sendo 100% transparente. E a Bíblia, a definição de Deus, de rebelde, é isso. E a Bíblia fala que a rebelião é como pecado de feitiçaria. Peraí, pastor Eibe. É uma coisa eu não estar debaixo de uma cobertura. É outra coisa falar que eu estou pecando que nem um macumbeiro, um feiticeiro. Sim, deixa eu explicar. Qual é o pecado da feitiçaria, do feiticeiro? Ficam batendo os tambores lá, né? Uga, buga, uga, buga. Aí o que eles estão fazendo? Estão atraindo o quê? Entidades que eles chamam de santos, que a Bíblia chama de demônios. Estão atraindo demônios. Aí alguém fica possesso lá. Aí fala, ó, o santo baixou, eles dizem. Nós sabemos que é o demônio que baixou. O que é? Estão atraindo demônios. Então qual é o pecado de feitiçaria? É atrair demônios sobre si e sobre os outros. Escuta bem. Por que ele fala que quem não está debaixo de cobertura faz o mesmo pecado do que um feiticeiro? Sabe por quê? Porque ele está dizendo o seguinte, queridos, olha que isso aqui é muito profundo. Ele está dizendo que ele está atraindo demônios também. Porque o diabo anda procurando, os demônios procurando alguém para devorar. Eles estão vendo alguém que está sem cobertura e eles falam assim, olha, alguém está sem cobertura. É como se você estivesse lá fora falando assim, pode me pegar, demônio. E você está atraindo demônios do mesmo jeito que o macumbeiro está atraindo. Por quê? Porque está fora de cobertura. Aí não sabe por que. Por isso que eu não estava sabendo, eu não estava entendendo. Porque que eram tentações tão horríveis, coisas tão horríveis, tão horríveis. Quando Deus me revelou isso, eu falei, Deus, obrigado. E eu fui correndo para o pastor Paulo Jeff. E comecei a me abrir sobre os mínimos detalhes da minha vida. Tentações com os olhos, qualquer coisa, eu fui me abrindo com ele. Isso foi em 94, dezembro de 94, até hoje. Eu continuo sendo transparente com o pastor Paulo Jeff, continuo falando tudo para ele, até quando eu não tenho tanto cuidado com meus olhos, qualquer detalhezinho. Pastor Paulo, eu era para ter tido um pouco mais cuidado com meus olhos, eu não tirei tanto tempo sozinho com Deus. Você fala, mas você tem que fazer isso? Eu quero fazer isso, que eu quero estar debaixo do guarda-chuva. Desde que Deus me deu aquela visão, meu irmão, minha vida não foi mais a mesma. Desde dezembro de 94, minha vida explodiu assim. Meu ministério, a igreja em Santarém, começo de 94, tinha 17 células. Só 17 células. Explodiu em crescimento. Tudo na minha vida mudou. O primeiro congresso da Paz no estádio lá foi em 95. Tudo mudou. Depois que eu me coloquei debaixo do guarda-chuva, tudo mudou. Tudo mudou na minha vida, no meu ministério, tudo. Para a glória de Jesus. Glória a Jesus por isso. Agora, deixa eu falar uma coisa. Semana que vem, nós queremos falar sobre como garantir o sucesso do discipulado. O que você pode fazer para ajudar, se você ou outra pessoa que você conhece não tem um discipulador, ou tem um discipulador, mas não está funcionando como deve, porque talvez ele não é um confidente de confiança, ele espalha os segredos, ou porque talvez ele não sabe discipular muito bem, ou talvez porque ele sabe discipular muito bem, ele sabe, mas não se dispõe do tempo necessário para realmente te discipular bem. Vamos falar sobre o que você pode fazer para ajudar essa situação. Como cooperar com o processo de discipulado. Tá? Nós vamos estar aprofundando nessas coisas. Mas antes de eu encerrar hoje, eu gostaria de desafiar você com um versículo da Bíblia. Abra sua Bíblia para Provérbios 28, por favor. Provérbios 28.
Provérbios 28, versículo 13. Versículo 13. Olha o que diz a palavra de Deus. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Certa vez eu vi um querido irmão, muitos anos atrás, em outra cidade, dizer que isso aqui está se referindo a confessar e não encobrir o pecado diante de Deus. Mas isso não está se referindo a isso, irmãos. Sabe por quê? Porque quando ele fala o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, ele não está falando de encobrir diante de Deus, sabe por quê? Porque é impossível você encobrir seu pecado diante de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 13 diz que todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Então não tem jeito de você encobrir seu pecado diante de Deus. Quando ele fala aquele que encobre os seus pecados, ele está se referindo àquele que encobre o pecado diante da pessoa que deve saber. Seu discipulador, seu líder espiritual, sua liderança, sua cobertura, seu marido, sua esposa, seus pais, se você for filho, morando em casa, talvez. Cada caso é um caso, você tem que falar com o seu discipulador, ele vai te orientar. Mas eu vou te falar uma coisa, você quer vencer? Ah, pastor, mas eu estou prosperando. Não na definição de Deus, não como Deus gostaria. Não como Deus gostaria. Se você estiver encobrindo pecados e não sendo transparente com a sua cobertura, com o seu guarda-chuva, pode ter certeza que Deus tem muito mais para a sua vida espiritual. Muito mais. Eu te desafio a fazer o compromisso que eu fiz em 94, depois que Deus me deu essa visão dos guarda-chuvas, que eu jamais ia esconder nada, nenhuma tentação do meu guarda-chuva, que eu jamais ia ficar fora do guarda-chuva, que por resto da minha vida eu vou estar debaixo do guarda-chuva. Se Deus um dia levar esse guarda-chuva, eu procuro outro rapidinho, que eu ficar fora nunca mais. Nunca mais, nunca mais. Eu te desafio, eu te desafio. Semana que vem nós queremos aprofundar muito mais, mas eu quero te encorajar a ter um compromisso santo com a visão bíblica do discipulado. Vamos ficar em pé, por favor.